Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, graças a Deus. Estava fazendo uma leitura na minha Bíblia e lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 a 20, tem uma passagem muito bonita que fala sobre o Espírito Santo e como ele habita em nós. Vamos dar uma lida? É muito bonito, hein? Nosso corpo é santuário de Deus. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Fazendo aqui uma pequena parada para fazer alusão àquela passagem que tem em João capítulo 8 e fala da adúltera, A adúltera que encontrou a luz. Se vocês não lembram, está lá em João capítulo 8 e é aquela passagem que Jesus se encontra lá com os seus discípulos, quando ele seguiu para o Monte das Oliveiras. E de repente aparecem lá os escribas fariseus trazendo uma mulher que foi pega em adultério. E pela lei ela teria que ser apedrejada. Mas Jesus se agachou e ficou escrevendo lá no chão, com o dedo na areia. E todos querendo que ele dissesse alguma coisa para encontrar algum erro em Jesus, para crucificá-lo, para culpá-lo e dar uma justificativa, que ele não era correto. Jesus ficou calado. E de tanto perturbarem Jesus que ele desse uma palavra, que ele dissesse algo, ele resolveu levantar-se e diz assim, lá em João capítulo 8, versículo 7. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Todos ficaram pensativos, E resolveram olhar para dentro de si e viram que ninguém ali era livre do pecado. Então, aquela que ela era adúltera não foi apedrejada. E aí Jesus voltou a agachar-se e escrever no chão. Um por um foi saindo, ficaram só Jesus e a mulher. Jesus levantou-se e disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher respondeu, ninguém, Senhor. Jesus disse, nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Então, voltando a Coríntios 1, quando ele diz, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, igualmente nos ressuscitou. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Aqui, nesse caso, a prostituta estava violando o seu corpo, que não era dela, é de Deus, é a habitação do Espírito Santo. Mas no momento em que ela se arrependeu e Jesus disse, vá e não peques mais, ela estava perdoada. Então, o Espírito Santo habitou por completo nela, passando a ser novamente um corpo no qual o Espírito Santo habitava e sendo membro do corpo de Cristo, de Deus. Continuando,
Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Olha aqui, quão sério é você liberar seu corpo para outra pessoa. Você se torna uno com ela. Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Uma só carne. Um espírito do Espírito Santo de Deus. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Você está dando condição para machucar o seu corpo. Se você está agindo dessa forma, pare, se arrependa e entenda que o seu corpo não é seu corpo. Nós somos parte de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Deus nos criou, sim. Nos deu o livre arbítrio, porém, não para pecar. Nos deu para que fôssemos livres e aproveitássemos e desfrutássemos de tudo aquilo que Ele colocou na terra para nós. Mas não para nos massacrarmos, nos machucarmos, nos tornarmos do mundo, como diz, mas para que fôssemos unidos em um só corpo, uma só carne, com uma só outra pessoa. Porque só assim seremos um só espírito com Deus. E aqui sim vem a melhor parte, que fica no versículo 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertencei a vós mesmos? Que mensagem tão linda é essa, que a gente tem que lembrar que nós somos parte aqui. Nós pertencemos a Deus, somos parte de Deus e que não pertencemos a nós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Essa mensagem ela tem que ser lida e relida e relembrada todos os dias, porque muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que somos, nem tampouco aquilo que sentimos. E aí nós desprezamos o quê? O próprio Espírito Santo que habita em nós, o próprio Deus que é parte de nós. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E não valorizar isso nos torna indignos, nos torna pecadores ainda mais. Nós devemos valorizar o nosso corpo no sentido de que Deus é parte dele, o Espírito Santo habita em nós. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, dia 12 de maio de 2023. Vamos dar valor ao Espírito Santo que habita em nós, vamos ouvi-lo, ele nos guia. Quando nós tivermos dúvida sobre algo, sobre que posição tomar, sobre que palavras dizer, até os pensamentos, coloquemos tudo na mão de Deus e peçamos ao Espírito Santo que ilumine tudo aquilo que nós formos fazer. E com certeza a resposta virá. Fiquem com Deus e que vocês estejam sempre bem, na graça de Deus. Boa noite.